Olá, começa agora mais um episódio do Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, o Sintaf. E para você que não conhece, o Sintaf congrega, une, representa os servidores da Secretaria da Fazenda do Ceará, aqueles que têm a missão de arrecadar os recursos tão necessários para as políticas públicas do nosso estado. E antes de começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito, e também para curtir e compartilhar esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas, né? E também ative o sininho para não perder os próximos episódios. E o tema que nós trazemos hoje voltou à pauta política e é motivo de preocupação: reforma administrativa, modernização ou desmonte do serviço público. E para falar desse assunto, nós temos a satisfação de receber o economista e supervisor técnico do DIEESE no Ceará, Reginaldo Aguiar, ele que tem uma vasta experiência, né, na análise de políticas públicas e mercado de trabalho, e é uma referência técnica, né, no debate sobre reformas e direitos laborais. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Eu estou muito contente de estar sendo convidado e estar vendo vocês aqui hoje no Fala Fisco. Vamos ter um debate legal. Beleza. E também conosco para debater esse tema tão importante para os servidores públicos e também para a sociedade está o diretor jurídico e econômico tributário do Sintaf, Ivanildo França. Prazer também recebê-lo hoje na nossa bancada, Ivanildo. E Patrícia, já agradeço o Reginaldo por se propor a debater um tema que tanto aflige o servidor público e que muitos não percebem, mas que tanto impacta o cidadão de maneira geral. Joia. E lembrando que o DIEESE, né, é um departamento intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos, uma entidade que completou 70 anos, não é isso? É criada, é mantida pelo movimento sindical e a sua missão é desenvolver pesquisas que deem subsídio, que ajudem a fortalecer as lutas e as pautas dos trabalhadores, né? Então, vamos começar, então, esse importante debate. Bem, as negociações em torno da reforma trabalhista voltaram à pauta e seguem avançando na Câmara dos Deputados. Com aquele discurso que nós já conhecemos de modernização do Estado, foi criado um grupo de trabalho com relatoria do deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, e esse grupo de trabalho tem até o dia 14 de julho para apresentar, então, uma proposta, né? Inclusive, ele retoma os principais pontos da proposta de emenda constitucional, a PEC 42, né, que foi apresentada... 32. A PEC 32, que foi apresentada em 2020. Então, Reginaldo, a nossa primeira pergunta: tem alguma coisa nova? O que tem de novo nesse debate? Ou simplesmente estamos diante daqueles mesmos problemas que vemos desde a PEC 32? A minha visão, a gente tem... Bem, essa tentativa que nos aflige novamente, ela já era esperada. Quando aconteceu a reforma trabalhista para o pessoal do setor privado, que entrou em vigor em 18, começou em 17, ela já deu sinal de alerta que viria uma para o setor público, né? E o interessante, gente, é a gente olhar a forma. Quando estava... Aí vocês vão vendo as semelhanças. Quando estava a discussão da reforma trabalhista, todo mundo dizia que não ia tirar direito de ninguém, que ia ser um avanço, que ia ser modernidade e que ia aumentar o emprego. Esse era o discurso. E que o Brasil não avançava exatamente porque os trabalhadores tinham direito demais. Ainda teve um cidadão que inventou uma frase icônica, né? Você quer direito ou quer trabalho? Tá? Bem, complicado. Aos 45 minutos do segundo tempo, aí diga-se de passagem, muito esforço se fez, mas não foi suficiente. Às vezes o inimigo é maior do que você. E quando fosse os 45 minutos do que eles estavam propondo, que não era nada, não, uma coisa muito simples, vamos só melhorar, diminuir, não sei o quê. Resultado, alteraram toda a legislação com tocante à contratação, no tocante à demissão, no tocante à jornada, no tocante à assistência que os sindicatos davam e deram um tiro de misericórdia quando cortaram o financiamento sindical. Então, os sindicatos ficaram da noite para o dia de mãos atadas, a legislação ruiu, o financiamento também, e os trabalhadores absolutamente a descoberto, e nós temos hoje o quadro aí com jornada
desregulada, quase todo trabalhador tendo que trabalhar dia de domingo, pejotização para todo lado, salários muito pequenos, todos pejotizados, né? E quando a gente foi olhar para isso, quem é que estava por trás? Você tinha um monte de entidades patronais dizendo que não ia ser nada, que era uma modernização, que esse país era muito arcaico, que isso e que aquilo outro. Bem, sempre o discurso é esse, né? agora, o que é que eu tenho aqui? Você tem uma proposta muito assemelhada, e quem está dando suporte para o parlamento e que participou da última audiência com relação a esse GT que foi criado, além de algumas entidades laborais, mas tinha o quê? Diretor executivo do Movimento Brasil Competitivo, Tatiana Ribeiro, presidente do Conselho do Movimento Pessoas à Frente, Vera Monteiro, presidente do Conselho do Instituto República, Renato Vilhena, Fé Comércio, Secov, Associação Comercial de São Paulo, Ranking dos Políticos, Associação de Empresas de Tecnologia, Informação e Comunicação e de Tecnologia Digitais, Central Brasileira de Serviços. Todas entidades patronais que, em tese, não teriam nada com isso, são quem estão elaborando estudos técnicos, são quem estão dando suporte para o presidente do GT para elaborar esse documento que deve sair, como você falou, dia 14. Interessados em quê? Interessados em quê? Tá? Então, muita gente do terceiro setor. E aí, o que é que esse povo quer? Se eu vou tirar servidor que estão fazendo o seu trabalho, vou tirar certas atribuições do Estado para que isso seja terceirizado comigo. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer que eu sou mais eficiente, eu vou dizer que é mais barato significa que tem que pagar menos, né? E que não vão ser mais eficientes, que não vão fazer nada, e não falta exemplos aí de coisas indevidas que aconteceram com essas entidades privadas. Tá? Então, eu estou vendo muita semelhança, muita similitude quando você vem tratando, até porque, e outra, vem tratando de inteligência artificial, isso aí não tem muito problema não. Tá? Carteira de identidade digital, eu não vi ninguém chiar com relação a isso. Então, exatamente onde ninguém chia é que falam. E, por trás, você está vendo o ardil sendo colocado com muito interesse, exatamente para que você substitua a ação do Estado, como também de seus servidores, né? Para que a iniciativa privada tome conta disso aqui. Tem até um detalhe que eu queria até jogar na discussão. Hoje em dia, o que esse povo quer já acontece. O número de terceirizações no Estado, por exemplo, a última conta que eu vi na casa de 2 bi, 1,8 bi. E o artigo 37 da Constituição diz que o acesso ao serviço público tem que ser por concurso. E você tem essas contratações que não deveriam, por um tempo extremamente prolongado, né? Então, a bem da verdade, o que é que eu estou vendo ali? Além de já fazer o que não deveria, agora é mais o seguinte: em vez de você contratar uma empresa, você vai puxar isso pela contratação direta. Sabe o que é que está me lembrando muito? Quando eu era garoto, e aí vários aqui talvez, certamente não, mas alguns, pergunte o pai de vocês. Para que se conseguisse um emprego nesse estado, você precisava de um negócio chamado, vou lembrar o nome da época, pistolão. E tinha, vou citar um exemplo de um coronel, Vigílio, que para arrumar emprego aqui você pegava, tinha que ter um cartãozinho de visita. Nessa época não era nome de WhatsApp, não, era um cartãozinho de visita, ele tinha um. E a mãe era... Era a indicaçãozinha ali. Era a indicação dele, ele atrás do cartão dele, ele assinava o nome dele, Vigílio Távora. Qual era a senha para o cidadão lá que ele mandava isso para contratar? É se ele cortasse ou não cortasse o T. Olha aí. Era esse que era o esquema. E você tinha que ter toda a população nas mãos desses senhores feudais para conseguir, de repente, um emprego. E que qualquer hora você poderia... Então, quando a gente olha a PEC 32 do Guedes, ela vinha meio que construindo esse mundo de volta, ou seja, em vez de modernidade, é um atraso
A sociedade conseguiu superar isso para que você dê critério de acesso a todo mundo. E agora nós estamos vendo novamente isso ter que de volta ao passado. É verdade. Ivanildo, nesse sentido, como é que você vê, onde é que essa proposta vai atacar o serviço público, vai atacar o servidor público, toda essa parte de flexibilização do trabalho, aumento da terceirização, como é que você analisa esse ponto? Pois bem, Patrícia, até fazendo aqui complementando o que o Reginaldo já bem colocou, veja, quando você não é razoável, pelo menos de forma de sã consciência, ninguém vai se opor à reforma administrativa enquanto eu reestruturar o Estado para dar mais eficiência. Então você dá o nome da reforma administrativa, quando na realidade nós não estamos diante de uma reforma administrativa. O Reginaldo já colocou bem aqui que nós tivemos a primeira fase da reforma trabalhista, que foi o empregado seletista, e agora nós estamos na realidade é a segunda fase da reforma trabalhista, que é o do empregado estatutário. Servidor público. Do servidor público. Com dois aspectos. Primeiro, uma forma do poder econômico botar a mão no filão, no valor, né, de operar isso. E, por outro lado, o gestor público voltar, como o Reginaldo também colocou, voltar à ideia de que hoje o servidor público, como é concursado e tem a estabilidade, ele não se submete ao jugo do gestor público de plantão, nem para efeito eleitoral, nem para efeito de exercer, de prestar o serviço público da forma que ele bem quiser, o gestor público. Ele vai prestar o serviço público atendendo o regramento posto, que é o que a legislação prevê. Por isso que no início do programa eu coloquei que é um tema que tanto aflige o servidor, mas que impacta profundamente o cidadão de maneira geral, porque às vezes a gente é colocado que o servidor tem privilégios. Uma das questões da estabilidade é o privilégio do servidor público. Mas, na realidade, a estabilidade do servidor público é uma garantia para que o cidadão tem que o serviço público vai ser prestado a ele de forma isenta da vontade política do gestor de plantão. Porque com a proposta da forma que está, você tira a estabilidade. Queria dar dela um nome bonito? Não, porque aí nós vamos modernizar e a contratação agora vai ter uma contratação por tempo determinado. Olha que coisa moderna, né? Contratação por tempo determinado. Mas, na realidade, vai ter, no meio econômico, quem vai prestar esse serviço, o cara não vai ter estabilidade e ele vai ter que se submeter à vontade do gestor e, com isso, eu, enquanto cidadão, não vou ter mais a garantia que vou ter a prestação do serviço de forma autônoma, de forma adequada. Então, a gente precisa atentar muito para isso, porque você tira, aí coloca para ver se o que aflige. Não, mas veja, mas você que já é servidor, não se preocupe. Nós vamos mexer só para quem vier, só para frente. Mas será que é isso mesmo? Pelo menos na 32, ele diz o seguinte, a estabilidade. Você tinha lá a estabilidade, o servidor público estável, ele tem hoje duas formas três, na realidade. A questão da avaliação, mais direta, por punição direta, através de um processo administrativo disciplinar, que conclui pela perda do cargo, uma falha, ou por decisão judicial transitada em julgado. Aí ele já bota lá, já bota. Por decisão transitada em julgado ou por decisão judicial de segunda instância. Então, eu já mitiguei aqui, já o transitado em julgado eu já retirei. Então, eu já mato aqui. Se tiver uma decisão de colegiado, né? Não é nem de segunda instância, na verdade, de colegiado. Uhum. Independente mesmo que mas daqui a 10 anos você recorreu, você conseguiu. Você já morreu de fome, servidor público. Né? Então, você vai mitigando, você vai tirando, mesmo de quem já tem. Então, a gente precisa estar atento a isso, para a gente não cair nesse canto da sereia de que, vocês não precisam se opor à reforma, não, que ninguém vai mexer com vocês. Não, mexe com todo mundo e, principalmente, a gente tem o dever, enquanto servidor público, de também cuidar, de zelar para que o cidadão tenha o serviço prestado de forma adequada. Sim. E eu posso até a gente lembra bem de que a época um parlamentar, isso a gente não pode esquecer, e é um caso tão... E a gente deixa isso para lá, como se fosse uma coisa normal. Eu lembro que a época um parlamentar que
estava pescando num local, acho que muita gente lembra bem disso, né? Num local que era proibido e que um agente lá do IBAMA, esse caso, evitou que fizesse e aplicou lá uma multa. Quando aquele que a gente podia, foi ao plenário da Câmara reclamar porque o cara tinha aplicado a multa. E esse parlamentar depois veio a assumir a gestão pública, né, se tornou presidente. O primeiro ato foi lá punir o servidor, porque ele tinha um cargo lá de gestão, tirou o cargo, não perdeu o emprego que ele tinha estabilidade, mas ele teria sido demitido. Se ele não tivesse estabilidade, ele não podia cumprir a obrigação dele. Né? Então, ele precisa estar atento a isso, né, essas questões. Reginaldo, você pode elencar, então, aqui para a gente as principais ameaças ao serviço público? O que é que mais pode atingir o servidor e prejudicar? Além do que ele, né, já levantou, mas vamos lá. O que é que a gente tinha? Porque o seguinte, o relatório final, o primeiro esboço, vai sair dia 14/7, como a Patrícia lembrou para a gente. Nesse meio tempo, você vai fazendo exercício de democratite. Você diz que é democrata, mas é armação. O nome bem correto aqui é trambique. Trambique. Nome bem bonito, trambique. Primeiro fizeram aquela primeira reunião onde veio entidades patronais estranhamente com interesses notoriamente claros com relação aos espaços do setor público, tá? E depois vai ter uma outra discussão, dia 1º agora, 1º de julho, terça-feira, com notáveis, vamos chamar assim notáveis, pessoas que tenham um grande entendimento da academia. Né? Mas quando você vai chamar esse aqui, você não vai chamar o pessoal da Unicamp, não. Tá? É tudo Fundação Getúlio Vargas, entidades privadas do mesmo naipe. Né? Eu vou aqui colocar o nome. Rafael Rodrigues Veiga, Humberto Falcão Martins, Nelson Marconi, conhecidíssimo, Sérgio Pinheiro, Carlos Ari Sentfeld, tá? Todos da Fundação Getúlio Vargas. E aí eu fico com muito medo, porque você coloca uma discussão lá em cima, e isso, olha, são os caras todo-poderosos, seres superiores, estão acima do mundo dos mortais, e isso inibe a população no geral, que é afetada, de poder opinar, porque ela diz, olha, isso é uma malandragem que vem desde o começo do século passado. Por exemplo, com economia e, por exemplo, com orçamento público. Você diz que orçamento público, você cria um mito, um medo na cabeça das pessoas, que as pessoas têm um acanhamento de tocar em qualquer coisa de orçamento, como se fosse uma coisa do outro mundo. E não é. Por que interessa a ele, não é. E aí você está fazendo essa mesma discussão que eu acho estranha. E aí, para tocar o que é à vista do arcabouço da PEC 32, o que é que nós temos na mesa até agora, né? Bem, vínculo de experiência como etapa de concurso público. Hoje em dia, você passa num concurso público, você tem 3 meses de estágio comprobatório. Se você não fizer nenhuma bobagem... São 3 anos, né? 3 anos, né? Via de regra, você está estável. E vamos já falar sobre a estabilidade. Agora vai ter um período de experiência de 2, que você ainda tem que cumprir os 3, mas dentro desses 2, para você demitir esse servidor, é extremamente mais fácil. Então, você tem 3 anos, trocou o prefeito, essa vaga de jornalista do gabinete do prefeito é da Patrícia, eu não quero não, vou botar fulano de tal, que é sobrinho da minha mulher. Ou isso não é Brasil? Né? Então, fora as carreiras, né, típicas de Estado, que é polícia, agente arrecadador, fazendário, que esse vai ser menos afetado. A outra coisa importante, nesses 3 anos ele vai contribuir para a Previdência para quem? Se ele não é servidor, não pode ser do regime próprio, vai ter que ser para o regime geral. Então, isso já cai a média do fundo para quando ele for se aposentar. E, notoriamente, como existe esse recurso de você estar demitindo o cara antes, vai acontecer o que acontece no setor privado, que o sentido é igualar o público com o privado, que são coisas absolutamente diferentes. É porque um tem garantia zero e o outro ainda tem garantias e está correndo risco. Então, o que é que acontece? Você vai ter uma rotatividade maior, as pessoas vão ficar ameaçadas ou a qualquer hora pode sair, né?
E você vai fazendo isso, então todo investimento que os novos recebem de desenvolver habilidades e entender do sistema para poder produzir ao longo da vida vai se perder. Tá? Então, por exemplo, um exemplo bacana que a gente usou. Aquela pandemia, com mais ou menos 1 ano e pouco, a gente já tinha vacina. Vocês sabem de onde é que veio isso? Porque não veio construído do zero. Você pegou as experiências anteriores de combate de viroses que tinha no mundo, você tinha todo um arcabouço de profissionais, de arquivos públicos daquilo, que puderam pegar a nova variante da Covid-19 e rapidamente, que a gente pensa que não, mas rapidamente se conseguiu criar uma vacina. Depois que a vacina entrou, você vê que o número de mortes desabou. Se ao longo do tempo nós tivéssemos trabalhadores privados que passaram pouco tempo ali, você não teria como acumular isso nunca. Por exemplo, tá? Cria também o vínculo por prazo determinado. Então, é um servidor que a argumentação é que uma emergência ou tal. Limite de lei de responsabilidade estourou, ou uma emergência. Ora, limite de lei de responsabilidade estoura, não é servidor que cria estouro, ele contrata. E para isso, você já tem na legislação, primeiro tirar os terceirizados, está lá na lei de responsabilidade. Primeiro você pode, se estourar o limite, você tira os terceirizados e, por último, os servidores efetivos. A bem da verdade, aqui você vai poder terceirizar mais e tirar o servidor. 2, o cara vai ficar só 10 anos. É 2 mandatos, cara, do prefeito, do gestor, de qualquer coisa, do chefe lá do gabinete, que ele bota quem ele quer. Aí os critérios de ascensão não vão ser mais técnicos, vai ser por indicação, igual do tempo dos coronéis. Volta o patrimonialismo, né? Do patrimonialismo. Aí eu quero lembrar de um outro governador, Gonzaga Mota, que quando ele saiu, começaram a atacá-lo muito, e ele disse, eu não queria dizer aqui o que eu tive que fazer para eleger Tasso, que foi quem entrou na sequência dele. Vocês viram que o Estado colapsou de tanto servidor que tinha, e a primeira medida, ele foi eleito vendendo os empregos, assim que foi eleito, o que aconteceu? Demissão em massa. À época não tinha concurso público, isso foi em 80 e pouco, a Constituição, foi a eleição de 85, quando a gente entrou no Estado Democrático, saiu o governo militar, a Constituição só foi entrar em 88, promulgada um pouco à frente, e nesse tempo era isso. Será que é isso que vai fazer com que a gente vá, quer dizer, quando a gente, com esforço danado para avançar culturalmente, civilizatoriamente, a gente vai dar um passo para trás terrível. Outro ponto, cargo com vínculo de prazo determinado, o de prazo indeterminado vai ser também com estabilidade e a questão do vínculo o período probatório vai sofrer essas mesmas coisas dos cargos de carreira, né? Você vai ter as indicações hoje. Para certos órgãos, você tem que pegar profissional de carreira para colocar em pontos-chave. Por exemplo, o DIESE não é entidade do setor público, é do setor privado. O diretor técnico é eleito, é indicado dentro do corpo técnico. Já pensou se eu pego um dirigente sindical para colocar para comandar o departamento, que não sabe como é que ele funciona? É diferente de quem conhece, por exemplo, a institucionalidade da minha instituição. É uma instituição privada. No setor público, isso é muito pior. Então, você agora não vai mais ter essa necessidade de colocar profissionais de carreira. A gente vai colocar o filho do deputado, o amigo aí. Não, mas eu não posso botar meu filho assim. Patrícia, tu é deputado, eu sou senador. Aí eu emprego teu filho, tu emprega o meu. Que eles chamam de dobradinho, casadinho. Já tem até um nome esse tipo de malandragem. Cruzado, Tá? Que isso vai para tudo quanto é lado. Então, agora, a bem da verdade, nós estamos pegando a malandragem e instituindo no setor público. Que já acontece, a gente ataca, agora não vai poder atacar mais. Tá? Então, e esses cargos de assessoramento, tá? Então, você tem, a bem da verdade, a gente vai escancarar até para os cargos de assessoramento, são pessoas técnicas, são gente com alto quilate é muito comum encontrar fazendário em vários órgãos do Estado, sendo assessores de gestores. Até secretários de finanças, né? Todos os órgãos. Na Justiça tem fazendário lá assessorando a direção do tribunal.
Dentro do Banco do Nordeste, por exemplo, e BNB, vários profissionais que são da área de finanças vão para órgãos públicos, vão para a entidade do governo, são deslocados, exatamente para assessorar de como conduzir da melhor forma. Pela qualificação técnica. Pela qualificação que tem. Agora, meu amigo, diz, não, mas isso aqui eu resolvo, chama o Zé, quem é que faz isso aqui? A menina ali, deixa tu e bota tu agora, como tu faz o trabalho e o outro cara recebe o dinheiro. Então, nós vamos abrir precedentes, isso para mim está muito claro, sabe? Pelos grupos de interesse que tem, pelo nepotismo e essa visão estranha, esquisita, que já sempre correu atrás do serviço público, mas que a gente, de alguma maneira, conseguiu colocar travas, e agora está sendo, a pressão está grande e está voltando toda a malandragem de novo. E isso, Reginaldo, faz parte, então, de um projeto maior de Estado mínimo, reduzir realmente a presença do Estado? Tanto de reduzir o Estado, quanto de pegar o seu papel, né? Inclusive questões que estão na Constituição, que vão ter que ser alteradas, e você passar para a iniciativa privada. Tá? Então, assim, a gente vê isso no mundo, a gente fica calado, mas, por exemplo, uma atividade típica de Estado, Exército. Todas essas guerras que a gente está vendo aí, que a gente está vendo, são guerras que têm vários exércitos mercenários. Agora, a guerra da Ucrânia tem o grupo Wagner e outros mais. Na África, teve uma guerra na Somália, o governo contratou um exército. A oposição ao governo contratou 2. Quando a lógica da guerra não é a busca da paz, como diz o general Karl von Clausewitz, é porque ela vai se guiar pela lógica do lucro. Meu amigo, se guerra se guiar por lucro, ela não acaba nunca. Agora, na guerra da Ucrânia, nessa brincadeira, vários generais ucranianos estavam comprando castelo em Portugal. Dinheiro voando, e o Trump agora botou o dedo no suspiro com relação a essas histórias. Todo mundo vendo, todo mundo sabendo. Então, quando você... Tem países no mundo que privatizam até armada. Então, você não luta por uma pátria, você luta por um grupo de empresários que financia aquilo. A Ucrânia está deixando isso claro. É isso que nós vamos puxar para cá? Eu estou dizendo que essa coisa não tem limite. Tá? Então, imagine os outros interesses na área de saúde, os outros interesses na área de educação, né, que já tem muita crítica aí com relação ao modelo de educação. Você não está formando pessoas, apenas pessoas que sabem resolver prova, e isso é muito bom para quê? Para o cara não ser um ser pensante e, de repente, ele ser um mero bom funcionário para o capital privado. Isso é função? Vamos formar gente para isso? Vamos formar cidadão ou vamos formar operários? Para esse mundo aqui de salário mínimo mais R$20, que é a grossa maioria dos pisos das categorias do Estado. Verdade. Ivanildo. Patrícia, é importante, quando se fala de Estado mínimo, precisa a gente fazer uma reflexão. Tá, defende o Estado mínimo, mas Estado mínimo para quem? Né? Por quê? Porque se efetivamente fosse defender o Estado mínimo, porque a gente fala da questão vou pensar aqui no nosso métier aqui. Porque a carga tributária é muito alta. Tá. Mas nós acabamos de ver que quando você... Muito alta, para quem? O Estado mínimo. Então, se vamos diminuir o Estado mínimo no sentido, inclusive, da carga tributária, na realidade é Estado mínimo para o cidadão em geral, cidadão comum, mas o Estado tem que ser máximo para mim quanto o poder econômico, para eu poder ter mais. Na verdade o Estado tem que ser mínimo para um segmento, que é a grande maioria da sociedade, e ele tem que ser o máximo para poder potencializar esse Estado em relação a mim, para poder ter essa receita. A exemplo disso é que a questão do IOF, que foi agora, que era para o IOF, e para viabilizar o aumento da isenção do imposto de renda para o mais pobre. Não, mas isso aí não pode. Não, mas o IOF que ia pagar um pouco a mais daquilo da receita, do que você ia ter como juro, não era do seu capital. Não, mas não pode. O Estado tem que ser Estado mínimo. Mas na hora que você quer para tirar o direito de ter mais então é o Estado. Ninguém reclama. Eu não vejo os grandes grupos reclamar.
Eu não vejo reclamar, por exemplo, que a Selic está a 15%, quando foi para 15%. Pronto, Selic Ninguém de 15, reclama. outra Ninguém pérola. reclama. E segundo o professor Mauro Filho, que foi nosso secretário, ele disse que aí, em reunião, ele disse, olha, a cada 1% a mais da Selic custa 50 bilhões por ano no orçamento do Estado. Aí você tem que fazer um superávit primário para superar isso aí. Aí tem outra, mas é tão contraditório, né? E assim, que maravilha que a gente está puxando essa discussão nesse podcast hoje. Porque na briga do superávit primário, nós não temos nunca condição de gerar superávit primário suficiente para cobrir uma dívida interna dessa que cresce a taxa de 15%. Achando que é pouco, ninguém bota na conta a conta das isenções fiscais. Mais fala-se aí 850 bilhões no ano. É uma loucura. Como é que nós temos déficit primário de receitas se a gente tem um montão de recursos que a gente abre mão para dar para a iniciativa privada na forma de isenções? Aqui no Ceará, por exemplo, para a gente não falar dos outros, desde o governo Eumano, essas isenções elas dobraram. Elas vão agora para o ano que vem para 5,5 bi. Olha aí. E as contrapartidas desse negócio? Não tem. Aí a responsabilidade do déficit primário é de quem? Uhum. É do Bolsa Família, né? É do LOAS, lá, do benefício lá, da assistencial BCP, do LOAS, do BPC. Seguro-desemprego. O seguro-desemprego. Aí não pode. Isso não pode. É um absurdo, porque vai quebrar o Estado. Que Reginaldo, representa um sexto, um sétimo disso, se juntar o... Mas se eles topassem a gente trocar aqui, tinha acordo, porque o saldo para nós realmente não tem nem perigo. Reginaldo, vou tocar também num ponto interessante para o movimento sindical. Com toda essa flexibilização, servidor, vínculos precários, como é que fica a organização sindical num cenário desse, se fosse aprovado da forma como está? A fragilidade do próprio trabalhador de se organizar. Pois é, esse é um entrave, aí já não é problema deles, é nosso, o modelo de representação sindical, porque, por exemplo, se esse cidadão novo que for contratado por tempo determinado, passar 10 anos, ele é CLT. Então seria um fazendário que não estaria na base do Sintaf. Então, profissões novas que estão aparecendo também nessa área digital. Quem representa? Onde ele atua? Então tem uma série de questões novas que surgiram, mas que isso bate em cima da estrutura sindical que essa também tem necessidade de adaptação a novas tecnologias, a novo mundo, né? E que é uma coisa que a gente tem que tratar também. Mas, de qualquer forma, ou num ou outro, isso afeta notoriamente as bases, as representações, né? E no momento em que as próprias representações estão extremamente fragilizadas, tá? E aí é um ponto que eu acho que a gente tinha que nos debruçar para ver como é que vamos criar uma nova formato de representar essas pessoas. Mas como é que você vê, então, a mobilização nacional em torno do enfrentamento? Que estratégias os sindicatos, as centrais poderiam, né? Pois é, o que é que aconteceu? É porque, assim, a gente é danado. Vou dar aqui um registro do reconhecimento do que é sindicato e da sua importância para a sociedade. Porque a PEC 32 não passou, não foi por obra do Divino Espírito Santo, não. Foi pressão sindical pesada em Brasília, nos municipais, e o que é que dissesse? Se aprovar, para a Câmara não vai voltar. Tinha até uma frasezinha dessa. Se votar, não volta. Se votar, não volta. E como o instinto de sobrevivência da elite política brasileira, eu só me lembro do Leonel Brizola contando essas histórias. Ele já entendia como era a mente do político brasileiro, ele já fazia as coisas pensando nisso. Tá? Quanta falta nos faz Leonel Brizola agora. E era isso, se votar, não volta. E o medo foi grande e recuaram. Agora vão entregar essa proposta dia 14 e que eu saiba, aí é campo especulativo, não tenho como fazer afirmações, tenho até medo, porque a gente pode dizer uma coisa aqui e de repente o Centrão agora está saindo do governo, pode querer, eles têm maioria, pode aprovar, e eu tenho medo, ainda não sei qual é a estratégia usada.
Mas que eu saiba, eles não vão apresentar a proposta fechada até as eleições. Para exatamente passar dessa pressão, aí, como já voltou, aí a gente já perde essa bala. Deixa tudo pronto e preparado. Vai discutindo, vai enrolando, aí faz como na outra. Aos 45 do minuto, 45 minutos do segundo tempo, chega a prova. Não é essa proposta não, é essa aqui. E a gente não tem tempo de reação. Nós já estamos quase esgotando o nosso tempo. Ivanildo, para a gente fazer aquele exercício que nós conversamos, tem alguma coisa que se salve no meio dessas ameaças todas ao serviço público desse projeto? Patrícia, olhando para a PEC 32, que ela foi apresentada a substitutivo, né, pelo relator à época, ficou a 32A, e aí eu digo sempre o seguinte, tinha um ponto que era positivo, que isso a gente debate muito, mas que era no meio de todo o resto. Era tão ruim que eu acho que quase ninguém conseguiu enxergar esse pontinho perdido no meio, que foi a inclusão de um dispositivo no artigo 40 da Constituição, e que dizia o seguinte, que hoje o servidor público ele pode ter como punição, mesmo depois que das aposentadorias previdenciárias, a punição é da perda da aposentadoria, cassação de aposentadoria. E lá tinha essa previsão, que nesse ponto, espero que este ponto eles mantenham na proposta que vai vir, que é dizendo que a legislação não pode prever cassação de aposentadoria como punição administrativa, como sanção administrativa. Então, você olha de ponta a ponta, só tinha esse ponto que espero que este venha na proposta deles, né? E só para fazer um arremate nessa questão que tinha na 32, um outro ponto também que eu falei dos servidores estáveis, dos que já existem, previa lá também na 32, era que o servidor também, aí, independente de ser carreira tipo de Estado ou não, seria demitido caso uma lei viesse e definisse que aquela atividade seria extinta. Aí bota lá, por se tornar obsoleta, por ser desnecessário. Tá, mas aí, como você falou, a gente está no Brasil, né? Para aprovar uma lei dizendo que uma atividade X não é mais necessária. Ou que tem prioridade em cima não sei do quê. Ninguém troca nem de camisa, né? Então são riscos que eu espero que esses pontos não sejam colocados aí, não venham na proposta que vai sair aí da comissão, né? Bem, então, nos encaminhando aqui então para o final do nosso podcast, a mensagem que fica é: nós precisamos estar atentos a todos esses discursos que embalam, né, essas mudanças estruturais. Você, que é cidadão, observe, defender o serviço público é defender a saúde, a educação de qualidade, segurança, saneamento para todos. Isso passa por servidores valorizados e que possam trabalhar, né, de forma independente, transparente, autônoma, de acordo com a legislação e a transparência necessária. Obrigado, Reginaldo, pela participação. Suas considerações finais? Bem, primeiro eu queria parabenizar, porque exatamente discussões desse calabro que nós estamos fazendo aqui são o que vai orientar as pessoas. A maioria não tem como ir nesse rol de detalhes, né? Só dizendo para vocês, as pessoas que compõem essa comissão, olha aqui as pérolas. Aurélio Ribeiro, do Solidariedade do Rio, Capitão Augusto, do PL de São Paulo, Frederico, PRD, que eu não sei o que é, de Minas Gerais, Fausto Santos, do União do Brasil do Amazonas, Gilberto Abramo, do Republicanos, Júlio Lopes, do PP, Luiz Carlos, do Podemos, Marcelo Van Houten, do Novo, do Rio Grande do Sul, Neto Carleto, do Avante, da Bahia, e Pedro Paulo, do PSD, do Rio de Janeiro. A grossa maioria dos 14 são de bases exatamente que tem como meta destruir o serviço público. Daqui não sai nada. Para dizer, voltar aqui o tema da democratite, para dizer que não é só de ultradireita, aí tem André Figueiredo, aqui do PDT do Ceará, Pedro Campo, do PSB de Pernambuco, Pedro, deve ser russo, o Crase, do PT de Santa Catarina, e Talira Peroni, do PSOL do Rio de Janeiro. De 14 tem 4 do campo progressista, tá? Então, certamente não tem poder de veto, talvez algum direito de voz. Só fazendo um pequeno recorte, também acompanhando o grupo, tá? Tem a ministra Esther Delweck, que é professora de Economia da Federal do Rio e é ministra, e
Zé Trovão, o líder que fez a greve dos caminhoneiros, que é um homem que entende muito de serviço público e tal, mas eles são paralelos, eles não fazem parte da comissão, essas duas pessoas, né? Mas valeu, meu querido, pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. E vamos convidá-los para próximos temas, viu? Aguarde. Ivanildo, também quero agradecer sua presença, suas considerações finais também. Patrícia, como dizia o padre Cícero Romão Batista lá em Juazeiro do Norte, né? Nosso querido Juazeiro, que dizia que há de chegar o tempo que será bons tempos por pouco tempo. Então a gente vê isso, a gente tem, mas o servidor público tem todas as garantias. E eu disse para a gente tem que ter cuidado, porque aquilo que era garantia já não é tão garantia assim. Então a gente precisa estar muito atento ao que a gente tem, porque as ameaças estão constantemente. Então a gente tem que, como servidor público, como sindicato, tá buscando algumas melhorias, mas hoje em dia a famosa olho no gato e olho no peixe, né? Cuidado com quem a gente vota. Tem que estar mais no gato do que no peixe, porque da forma que a gente está. Então, a gente precisa ter muito cuidado em saber quem a gente está colocando para tomar as decisões. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Verdade, fica o alerta. Então, nós chegamos ao final do nosso podcast Fala Fisco, podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará. Eu vou pedir você, mais uma vez, não custa nada, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, comenta e compartilhe com amigos, com servidores, trabalhadores que possam se interessar sobre esse tema. E nós nos vemos, então, até o próximo episódio. Até mais.